Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estou aqui para fazer a terceira parte do estudo sobre a volta de Jesus, tá? Eu vou fazer uma introdução aqui, né, num estudo que eu fiz. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Esse estudo aqui, tem 20 anos que eu fiz esse estudo aqui. E vocês vão perceber que há 20 anos atrás eu já mencionava mais ou menos as coisas que estavam acontecendo. Então, eu vou fazer uma introdução nesse livro, é um livreto pequenininho, tá? Sobre a volta de Jesus. E aí, na medida que eu for fazendo um estudo, eu vou apresentando as partes que eu quero apresentar para vocês sobre a volta de Jesus, sobre o tempo, entendeu? E tá no livro e eu vou pôr no quadro também para vocês entender melhor, tá? Agora vem uma parte bem, não é complicada, mas tem que ter atenção para entender a numeração agora, porque agora nós chegamos na parte que mexe muito com a parte de matemática, né? De números, valores, tempo, espaço, mais ou menos isso, tá bom? Então fica aí para vocês. Eu vou começar, né, no livro, nessa introdução aqui, tá? Vou pegar só um minutinho. Ó, esse livro que eu fiz tem 20 anos atrás e eu já tinha uma preocupação muito grande sobre o que está acontecendo com as igrejas. Infelizmente, as igrejas tá se voltando para um lado que não é muito legal e só que está escrito na Bíblia, né? Que é a era da igreja de Laodiceia, né? Lá em Apocalipse está falando sobre a igreja de Laodiceia e eu quero fazer uma introdução aqui na igreja de Laodiceia. Então vou ler aqui para vocês que vocês possam entender, né? Vocês vão ver que realmente está acontecendo, né? Infelizmente, né? Mas está escrito, né? Tinha que acontecer o que está acontecendo dentro das igrejas. E olha, eu não sei não, viu? Acho que uns 90%, talvez até mais um pouco. Infelizmente, as igrejas estão descritas aqui nessa fase aqui da igreja de Laodiceia. Então vamos lá. Quero, meu irmão, que você comece a observar a respeito da igreja de Laodiceia. Uma igreja que se considerava rica e que não tinha falta de nada. Note bem, nós estamos falando da igreja de Cristo e não do mundo. É a última igreja que o Senhor Jesus entrega o recado. Observe que a igreja se diz rica e que não tem falta de nada. Em Apocalipse 3:17. Hoje observamos que as igrejas estão preocupadas em status, ganhar dinheiro e ter poder social, esquecendo do principal, a salvação, a santificação e a submissão à palavra de Deus. Entendeu, irmãos? Não está acontecendo com as igrejas? Infelizmente, né? Vamos lá, eu vou dar sequência aqui no estudo. Esse estudo aqui, eu já falei no primeiro e no segundo, nos textos, né? No primeiro e no segundo estudo. Mas eu quero fazer uma introdução aqui também para que vocês entendam bem melhor, para quando chegar aqui no quadro aqui, vocês vão, né, ficar bem mais fácil de entender. Em face do que acabamos de falar sobre um acontecimento que foi profetizado no início por Cristo, sobre o esfriamento da igreja, e vemos seu cumprimento em nossos dias, temos também profecias sobre a volta de Cristo para buscar a sua igreja. Para falarmos sobre a volta de Cristo, precisamos olhar para Israel, porque Israel é o relógio de Deus para o mundo. A volta de Cristo está diretamente relacionada com acontecimentos com Israel. Analisaremos o que Cristo disse para a igreja, ou seja, ainda para os seus discípulos no Monte das Oliveiras. A parábola da figueira. Lembra, né? Nos estudos anteriores sobre a parábola da figueira? Então vamos lá. Há cristão que sofre muitas reservas quando se fala no tempo da volta de Cristo, dizendo que ninguém tem autoridade para dizer quando Cristo vai voltar. Dizem que só o Pai sabe o dia e a hora, e ninguém mais. Eu concordo com esta afirmação, porém Cristo ensina à igreja que devemos saber a época desses acontecimentos.
Ele nos ensinou sobre a parábola da figueira. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Mateus 24:12. Foi o que a gente fez no estudo anterior. A figueira aqui representa a nação de Israel, que no ano 70 depois de Cristo foi praticamente destruída pelo general romano por nome Tito. Este arrasou com Jerusalém, destruiu o templo e também profanou o altar quando sacrificou uma porca no mesmo. A partir daí, o judeu foi disperso por todo o mundo, ficando sem pátria durante um período de mais de 18 séculos, 1800 anos. Foi quando, no dia 14 de maio de 1948, houve uma Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, em que na pauta estava a aprovação do Estado judeu. Portanto, em 1948, a figueira brotou, cumprindo assim a palavra de Cristo. Ok, irmãos? Vamos lá. Dando continuidade ao ensino no Monte das Oliveiras, que fala sobre o seu retorno, ele diz: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração é essa? Que a gente viu no estudo anterior, 1948 a 2018. Essa geração é a geração que vai acontecer todas as coisas que está escrito na Bíblia. Não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Aí, então, a gente vai pegar os 70 anos, que é uma geração, e a gente vai começar a contar. Finalizou a geração, 70 anos. De 1948 até 2018, fechou a geração. Depois de 1948, vai até 2088, que a gente estudou, Então, dentro dessa geração de 1918, de 1948 a 2018, essa é a geração que fechou o ciclo. Aí de 2018 até 2088 vai acontecer todas as coisas. Isso aí é certeza. Jesus Cristo está falando sobre isso. Então vamos lá. Fazendo as contas de gerações, temos os seguintes. O 1948 é o início do Estado político de Israel. 70 anos é a geração que Moisés descreveu no Salmo 90, que a gente acabou de ler. Beleza, então vamos lá. Estou finalizando aqui, mas eu tive que fazer essa introdução aqui para vocês entenderem. Cadê 2, 4? Porque senão vocês iam ficar meio confuso, No Salmo 90, Moisés também faz menção no versículo 4, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, quando passou, e como a vigília que passou. Analisando esta questão, podemos dizer que este dia representa para nós 1000 anos, ou seja, um milênio. Também no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 1 e 2, que a gente leu também, diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Quem que é a vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, O profeta Oséias aqui está profetizando sobre Jesus, que 2 dias ele nos daria a vida, Ele morreu, deu-nos a vida, E no terceiro dia, ele buscará o seu povo, nos ressuscitará. Beleza, então. Vamos lá. E viveremos diante dele, Também no livro do Êxodo, capítulo 19, foi o que a gente leu também. Versículos 10 e 11, Deus disse a Moisés que santificasse o povo hoje e amanhã, 2 dias. E no terceiro dia, o Senhor, desceria diante do povo para falar com ele. Vimos através destes textos que Deus nos deu condições para analisarmos sobre a sua vinda. No primeiro texto de Osés, Deus está falando na restauração da nação de Israel em 3 dias. Note que isso aconteceu literalmente em 2 dias, ou seja, em 2 milênios. A nação de Israel foi restaurada, tornando-se um estado independente. O terceiro dia que Osés fala sobre, ao terceiro dia, ele nos ressuscitará,
significa que o reino milenar de Cristo aqui na Terra. Tomamos por conclusão aqui que se trata de 3.000 anos, ou seja, na plenitude da igreja com a volta de Jesus Cristo para reinar. Nós já estamos, segundo no nosso calendário, ao início do terceiro dia, ou do terceiro milênio, né, da era cristã, no século 21, ou seja, no terceiro dia. Perdão, irmãos. Ó, vamos lá, analisar. Primeiro dia do ano 1 da era cristã ao 1000. Primeiro dia. Segundo dia do ano 1001 ao 2000. Beleza? E o terceiro dia, 2001 a 3000. Entendeu? Só que o Senhor está dizendo que vai vir ao amanhecer, né? O próprio Deus falou. Ai, perdão. Ai, tô com uma tosse terrível. Aí, o próprio Deus falou assim, ó, Moisés, prepara o povo. 2 dias. No terceiro dia eu vou vir, ao amanhecer. E justamente aconteceu. Né? Moisés preparou o povo 2 dias. Agora, na nossa era, já é 2000 anos. Jesus veio, né, pagou o preço, nos deu 2 dias para a gente se preparar. Ou 2000 anos. Né? E no terceiro dia nos ressuscitará. Que hora que o Senhor veio também? O Senhor veio ao amanhecer. Agora, amanhecer do dia aqui não é 6 horas, né? Porque 6 horas é mais ou menos quando a gente considera que o dia está amanhecendo. Mas ao amanhecer, né, significa romper, manifestar, tá? Aí eu vou continuar aqui a introdução aqui para mim ir direto para essas numerações aqui para vocês entenderem. Mas deixa eu explicar aqui no quadro aqui para vocês entenderem. Quer ver, ó? Vamos lá, já que nós estamos nessa parte aqui, eu já vou explicar para vocês aqui essa questão aqui. Deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui. Aqui, ok. Vamos aqui. Ó, primeiro dia, ano 1001, quer dizer, perdão. Primeiro dia, ano 1 ao 1000. Segundo dia, ano 1001 ao 2000. Terceiro dia, ano 2001 ao 3000. 2000 ao 3000. Isso aqui é o terceiro dia, tá? É o ano que vai acontecer o arrebatamento da igreja, tá? Só que a Bíblia fala que vai ser ao amanhecer. Então vai ser no princípio. Aqui, ó, né? Vamos deixar essa parte que eu vou ler sobre isso aqui e aí depois eu explico para vocês como que a gente vai fazer essa divisão aqui dos dias. Ó, estaríamos vivendo o terceiro dia? Digo que sim. Você estaria se perguntando por que Jesus ainda não veio. Aqui está o segredo, porque ele não falou nem o dia e nem a hora. Mas conforme o texto do Êxodo 19, Deus se apresentaria ao povo pela manhã, ou seja, viria ao amanhecer. No dicionário, amanhecer significa raiar, romper, manifestar. Podemos concluir aqui que estamos próximos do arrebatamento da igreja. Para iniciarmos essa contagem, tomamos por base o amanhecer dos judeus, onde o dia começa às 6 horas da manhã. Se o Senhor veio ao amanhecer, ao terceiro dia, né, em Êxodo, né, amanhecer no capítulo 19, versículo 16 em Êxodo, significa também que o arrebatamento da igreja se dará no início do terceiro dia, ou seja, no início do... Deixa eu pegar aqui, ok, esse aqui. No início do terceiro milênio. Para calcular, pegaremos os 1000 anos, né, agora nós vamos lá para o quadro. 1000 anos e vamos dividir por um dia de 24 horas, porque Deus também considera o dia como tendo 24 horas, né, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como uma vigília da noite. Em Salmo 94. Ficaria assim então, ó. Eu vou lá para o quadro e vou explicar para vocês. Ó. 1000 anos, né, para o Senhor é como se fosse um dia. Um dia, para Deus, tem 24 horas, né? Aí você pega aqui, 1000 anos dividido por 24, vai dar 41 anos e 6 meses e 6 dias. Ou seja, 41 anos e 6 meses e 6 dias é equivalente a um dia referente aos 1000 anos que Deus considera como um dia. Ok? Deu para entender?
Qualquer coisa vocês voltam também e vai fazendo esse estudo aí. Eu vou deixar gravado e eu acho que eu vou juntar todos os três estudos, né, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Porque agora essa parte aqui, ó, é bem complicada, né? Mas vocês vão entender. Em nome de Jesus. Então, beleza. Então, vamos lá. Então fica assim, ó. Então já ficou marcado que para Deus, né, 24 horas, né, e 1000 anos é como se fosse um dia. Entendemos com isso que o Senhor virá na primeira hora do dia, onde justamente é a hora em que o sol nasce, raiando assim a alva. Um dia eu tive a curiosidade, isso aqui foi eu viajando de manhã, e aí eu tive curiosidade de ver que hora que o sol nasce. Justamente, entendemos com isso que o Senhor virá na primeira hora do dia. Justamente, é a hora em que o sol nasce, raiando assim a alva. Um dia eu tive a curiosidade de ver a que hora o sol nasce, e foi às 6h30 da manhã, onde ele gastou 5 minutos para raiar. 5 minutos, irmãos. 5 minutos para ele raiar, né? Para ele se manifestar todo, né? Entendeu? Agora eu vou entrar aqui numa parte aqui que eu peço aos irmãos que tentam compreender. Se vocês não compreenderem, vocês voltam, faz de novo, volta, até vocês entenderem, tá bom? Porque realmente aqui ó, a gente fica meio confuso mesmo. Eu fiz muitas vezes esse estudo aqui, li muito para me entender. Então vamos lá. Eu vou considerar, né, que o dia amanhece lá em Israel. Na verdade, o dia amanhece lá em Israel às 6 horas mesmo, né? Agora, porque ele manifesta, aí eu não sei, porque eu nunca conheci alguém ou dentro aqui no YouTube aqui que o pessoal falasse a que hora o sol nasce lá, raia. E esse raiar, eu acredito que seria ali de frente ao Monte Sinai, né? Onde que Deus se manifesta lá. Então, até hoje eu nunca vi em estudo, ninguém falando sobre raiar do sol lá no Monte Sinai, onde que Deus falou com Moisés. Mas eu peguei aqui das 6 horas da manhã, que é o início do dia, lá em Israel, até as 7 horas, né? Que aí não tem jeito, né? O sol já vai ter que ter aparecido já, né? Então vamos lá. Eu vou aqui pro quadro aqui de novo para ver se vocês entendem aqui, tá bom? Ó, eu não sei se ficou pequeno aí, mas acho que dá para vocês entenderem, né? Minhas vistas aqui já é meio ruim, mas de vocês tá tudo boa. Seguinte, vamos lá. Ó, 6 horas da manhã, né? Quando o dia amanhece em Israel, é o ano 2000, ok? Ano 2000, vou dividir aqui para vocês entenderem melhor. Ó, vou passar aqui só para dividir aqui. 6 horas da manhã é o ano 2000. 6h10 horas, ano 2006.9. Então, 6 horas da manhã não foi, 6h10 também não foi. 6h20, ano 2013.8, 8 meses. 6h30, 2020.7. Então, não aconteceu ainda, né? 6h30. Agora, 6h40, 2027. Ainda tá dentro da mesa aqui, ainda dá para encaixar, né? 2027, beleza? 27.6. Ó, 6h50, anos, 6h50 da manhã, ano 2034.5 meses. Esse aqui também, né, dá para encaixar, né? 7 horas da manhã, ano 2041.6. Né? Considerando que o Senhor veio ao amanhecer do terceiro dia, né? Mas a gente não sabe que hora que o sol raia lá, então tá dentro dessa escala aí, mas segundo o estudo aqui, ele vai vir dentro desse estudo aqui. Mas isso aqui, irmãos, não esqueça, tá? É uma teoria. Isso aqui é um estudo que eu fiz, passando para os irmãos, né? Para, né, se os irmãos crê, né, que está dentro das profecias, e eu tirei aqui também tudo dentro da palavra, eu não tirei nem fora da palavra não, isso aqui não tem nada da minha cabeça não, tá?
Isso aqui é tudo passagens bíblicas, né? Agora, o que vocês têm que ficar atento é o seguinte: o inimigo, ele vai ter que sentar no templo de Deus, falando que é Deus. Aí sim, irmãos, aí vocês têm que ficar atentos. E outra coisa, né? Quando o templo em Israel for construído também, vocês têm que ficar atentos também, né? Pensou em construir o templo, vocês podem ter certeza que está muito próximo. E outra coisa que aconteceu essa semana, hein? O governo lá dos Estados Unidos está fazendo um acordo entre Israel e 20 países lá do Emirados Árabes ali, dos muçulmanos. Então, a palavra de Deus está dizendo, né? Quando vocês ouvirem falar, né, de paz e segurança, entendeu? Nós já até falamos nos estudos anteriores, né? Paz e segurança, saber que está próximo às portas, entendeu? Então fica atento, ó, nas três coisas vocês precisam ficar atento. Os 70 anos que Deus falou, né, quando Israel se tornou uma nação. Então vamos lá, 1948, 2018, essa fechou a geração. 2018 a 2088, essa geração vai acontecer todas as coisas. Depois vem Israel fazendo um acordo de paz com 20 países lá. Eu acho que vai ter até mais, hein? A Bíblia não fala que vai fazer um acordo com o mundo todo. A Bíblia fala que vai fazer acordo com muitas nações. Mas imagina, irmão, um povo muçulmano ali, Israel fazendo um acordo com 20 países. Acho que não é profecia? Claro que é profecia se cumprindo. Então vamos lá. Um acordo de paz e segurança, ok? Acontecendo, né? Aí o templo sendo construído, esse vocês têm que ficar atentos, hein? O templo sendo construído, tá? E depois o Inico vai fazer um acordo de paz ali durante 7 anos, talvez seja até agora, em outubro agora, pode ser, né? Porque vai estar entrando 20 países, né, nesse acordo. Então esse acordo pode ser feito agora, né, durante esse... Deixa eu virar a câmera aqui, só um pouquinho. Vamos pra cá. Isso. Esse acordo está sendo firmado aí com Israel, com 20 países, beleza? E o templo sendo construído. Isso aí a coisa que vocês têm que estar mais atentos. Aí, já na grande tribulação ali, os 7 anos de acordo, que é o profetizado por Daniel, os 7 anos de grande tribulação, durante 7 anos desse acordo. Aí, daqui 3 anos e meio, quando iniciar o acordo, quando assinar o acordo, aí depois de 3 anos e meio, aí começa a grande tribulação. Vai ser tribulação, mas aqui vai ser o engano, né? Os 3 primeiros anos e meio, né? Ele vai enganar o povo de Israel, vai enganar o mundo praticamente todo, que as pessoas, a Bíblia fala que as pessoas vão idolatrar ele. E depois dos 3 anos e meio, ele vai quebrar o acordo e aí vai começar a perseguição. Agora, eu vejo muito estudo de pessoas falando que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. Irmãos, eu vou fazer um estudo com vocês aí sobre a grande tribulação. Não vai vir. Pelo menos pelo estudo que eu faço, que eu já fiz aqui na Bíblia, Deus deixa bem claro, Jesus Cristo deixa bem claro em Mateus lá, que não vai vir antes não, hein? Agora é o seguinte, você está numa corrida, né? A corrida é a sua salvação. Eu vou tentar explicar aqui para vocês da mesma forma. Tem aqui no início aqui, vocês começaram a corrida. Quantos anos tem essa corrida? Tem 20 anos minha corrida. Para minha salvação. Aí tem um piquetezinho aqui, uma faixinha aqui, que é o início antes da grande tribulação. Aí, beleza. Aí aqui muitas pessoas estão acreditando que vai ser antes, né? Vai ser antes da grande tribulação. Beleza, tem uma faixinha aqui. Mas tem outra faixa lá na frente, depois de 7 anos, tem outra faixa
que está falando também que é o final. E aí? Vocês preferem desanimar, desistir aqui? Ou vocês preferem ir até o final? Então, vocês preferem se preparar para o início ou para o final? Ó, se vocês se prepararem para o final, no início vai ficar fácil. Se o senhor voltar no início, beleza, nós vamos todo mundo embora. Agora, se ele não vir no início e for no final, você tem que estar preparado para o final, entendeu? Então fica assim. Espero que eu tenha explicado direitinho essa questão. Por isso que eu estou projetando o projeto celeiro para a grande tribulação. Só um minutinho de novo. Nossa, tá. O mal-estar terrível. Mas Deus vai abençoar que eu vou melhorar. Então, irmãos, entendeu, né? Então fica assim. O vídeo já está ficando até meio longo. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os 3 estudos. Vou pôr todos eles na próxima semana. Vou pôr tudo junto. Tá? Talvez eu faça alguma introdução. E para que vocês possam entender direitinho. Mas se vocês ficarem em dúvida nesse estudo aqui, sobre esses anos aí, vocês vai revendo. Até vocês firmar aí na mente aí mais ou menos o que eu tentei passar para vocês, tá bom? Então fica com Deus, um abraço aí para vocês, tá? Que o Senhor possa abençoar, que vocês possam entender esse estudo, né? Compartilha o vídeo aí e dá um joinha, tá? Compartilha, faz um favor, compartilha para 5 amigos aí, para os irmãos, para que mais pessoas venham, sabe? Porque o projeto celeiro que eu quero fazer, ele precisa, na verdade, ele precisaria de 1 milhão de pessoas. Vocês acreditam? Eu não sei se eu vou conseguir, nem só Deus, para fazer essa obra, sabe? Por quê, irmãos? Porque o projeto celeiro, tendo 1 milhão de pessoas nesse projeto, se cada pessoa ali desse grupo de 1 milhão ajudar 220 pessoas, depois eu vou fazer esse cálculo direitinho para vocês, mas se 1 milhão de pessoas estiverem nesse projeto, né, e cada pessoa do grupo ali cuidar de 220 pessoas, nós vamos poder cuidar de 220 milhões de pessoas que tem no Brasil, tá? Aí são 220 milhões, né, de pessoas, nós dividimos por 1 milhão, vai dar 220 pessoas. E essas pessoas, nós vamos cuidar delas durante os 7 anos. Então é um projeto bem audacioso, né? Mas tudo é possível para aquele que crê, né? Então tá bom? Então fica com Deus, um abraço aí para vocês e até a semana que vem.